Você sabia que existem vários tipos de inflação e que, dependendo do tipo de inflação, o remédio econômico é diferente? Eu sou o Pedro Faria e no vídeo de hoje nós vamos aprender o que é inflação de demanda e inflação de custo. Vem comigo, vamos conversar sobre economia. Primeiro, vamos começar do básico. O que é inflação? Inflação é um aumento generalizado dos preços. Não é aumentar um preço da carne, ou do carro, ou do transporte público. É quando todos os preços estão aumentando. Normalmente a gente mede a inflação por um índice de preços. É um cálculo que o governo faz a partir do conjunto de preços de bens que são relevantes para aquele índice. Existem vários índices. A gente tem um índice nacional da construção civil, a gente tem um índice geral de preços, a gente tem um índice de preços de atacado. Eles servem para medir a inflação de um certo setor, de uma área da economia, ou de tipos de produto, por exemplo. Normalmente, quando a gente fala de inflação nos jornais, nós estamos falando do IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Ampliado. Esse é um índice de preços que usa uma pesquisa do governo, a POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, para avaliar como que as famílias gastam o dinheiro. Se elas gastam com comida, quantos por cento, com que tipo de comida, dentro, fora de casa, transporte público, comprando eletrodomésticos, carro, pagando aluguel, pagando energia elétrica, água. E aí eles calculam a partir dos pesos nos orçamentos que essa pesquisa dá, qual é o aumento do IPCA, do índice como um todo. Isso é a inflação. Para a gente entrar no assunto do vídeo de hoje, a gente tem que se perguntar, mas o que causa a inflação? Esse aumento do generalizado de preços medido pelo índice de preços como o IPCA. Normalmente nós temos dois tipos principais de inflação. Tem mais, mas são dois os principais. A inflação de demanda e a inflação de oferta. A inflação de demanda quer dizer que tem mais gente demandando todos os produtos da economia, ou pelo menos aqueles que estão no índice de inflação. Normalmente, quando a gente fala de um bem só, quando a gente quer consumir mais e a capacidade de produzir aquele bem já está no máximo, o preço vai subir. Então vamos supor, tá? Em véspera de carnaval e ainda por cima a gente sabe que o Bolsonaro vai ser preso. A demanda de cerveja vai bombar. Ela já aumenta no carnaval e as empresas que produzem cerveja já estão até preparadas para esse excesso, eles fazem estoques. Mas aí tem esse bônus, não tem como produzir mais cerveja no Brasil. Então o preço da cerveja vai subir e nós vamos ter que pagar um litrão mais caro para comemorar duas vezes. Mas normalmente, quando tem um evento assim particular, o aumento de demanda de uma coisa acaba sendo compensado de outro. Então, por exemplo, a gente vai demandar muito mais cerveja porque o Bolsonaro vai ser preso, mas a gente vai demandar menos camisa do CBF. O pessoal que gosta de usar essas camisas aí não está usando muito mais, né? Então a demanda de camisa da CBF vai diminuir. A inflação é um aumento generalizado de preços. Então você tem que ter um aumento de demanda generalizado. O que causa um aumento de demanda generalizado? Quando isso acontece, é porque teve alguma mudança na demanda agregada, que é a demanda de toda a sociedade, toda a economia. A demanda agregada tem alguns componentes: o consumo das famílias, o gasto do governo, o investimento das empresas. A demanda agregada tem alguns componentes: o consumo das famílias, o gasto do governo, o investimento das empresas e a demanda que os outros países fazem do Brasil, as nossas exportações. Então, quando a gente tem um aumento de demanda agregada, é porque mudou alguma coisa nesses quatro elementos. Pode ser que por algum motivo todas as famílias, ou grande parte das famílias, resolveram consumir mais, mudaram as expectativas das empresas e elas estão querendo investir mais, porque elas estão achando por algum motivo que vão ganhar mais dinheiro no futuro. Ou pode ser que a economia mundial cresceu, igual a China agora, saiu dos esquemas de pandemia, de lockdown, e está demandando mais exportações do nosso país. Ou pode ser também porque o governo resolveu gastar mais e isso movimenta a economia. Se a economia já estiver lá no limite da capacidade de produzir bens, esse aumento de demanda ele vai gerar aumento de preço. Se não tem mais como produzir mais asfalto, porque o governo quer investir em estradas, o preço do asfalto vai aumentar. E se, por exemplo, a sociedade quer investir mais, mas não tem mais energia elétrica disponível, o preço da energia vai aumentar. E aí esse excesso de demanda vai gerando um excesso de demanda agregada generalizado que gera um aumento de preços generalizado medido pela inflação. A visão dominante da economia, que normalmente a gente chama de ortodoxa, ela acha que esse tipo de inflação de demanda normalmente é a regra, é o que mais acontece. Por que eles acham isso? Porque nessa leitura teórica ortodoxa, que normalmente também é mais liberal, há um entendimento de que uma economia de mercado, se deixada por conta própria e o mercado funcionando, ela tende ao pleno emprego de fatores, de capital e de trabalho. Isso quer dizer que
uma economia de mercado, nessa leitura, vai estar sempre ou lá no potencial dela, já produzindo o que dá para produzir sem causar inflação, ou caminhando para esse potencial. E nessa leitura teórica ortodoxa, também há uma ideia de que principalmente os governos tendem a gastar demais. Então, você tem uma economia que já tende, nem sempre está, mas tende a estar plenamente, com sua capacidade plenamente utilizada, e vem o governo e gasta mais, isso acaba gerando mais inflação. Uma inflação de oferta acontece quando nós temos uma mudança significativa no preço de um bem ou de um conjunto de bens que é muito importante para a economia. Então, bens como o petróleo, os combustíveis, a energia elétrica, os alimentos, o aço, os microchips, todos esses bens, eles entram na produção, seja como componente, ou como máquina, ou como parte do serviço de manutenção. Esses bens, eles entram em quase tudo na economia, seja como insumo, seja como insumo das máquinas que produzem outros bens, seja no consumo dos trabalhadores que produzem os bens. Então, quando você tem uma variação num desses bens, ou no conjunto deles, isso se propaga para a economia. Geralmente, a inflação de oferta, ela começa com um choque externo, que os economistas chamam. Por exemplo, uma seca, ela aumenta no Brasil, que tem muita energia hidrelétrica, o preço da energia hidrelétrica e também aumenta o preço dos alimentos, porque ela reduz a oferta dos dois. E isso se propaga na economia. Um outro exemplo recente é a guerra. A guerra da Ucrânia, por exemplo, afetou o suprimento mundial de grãos como trigo, centeio, cevada, e também afetou o suprimento mundial de petróleo, de fertilizantes que a Rússia exporta e que ela está sob sanções. Como esses bens que a Rússia e a Ucrânia exportam estão em todos os lugares, então, por exemplo, os fertilizantes da Rússia são muito importantes no Brasil, e os fertilizantes entram na produção de alimentos, que são importantes para o consumo dos trabalhadores. E no caso desses bens essenciais, quando tem um choque externo que aumenta o preço de um deles, não é igual a cerveja e a camisa da CBF. Não está aumentando a demanda de cerveja da gente de esquerda comemorando a prisão do genocida, enquanto a demanda de camisa da CBF está baixando. Eles afetam toda a economia e não tem como escapar. Não tem como a gente ficar sem comer, a gente ficar sem energia. E na medida que esse aumento de preço se propaga pela economia, ele é registrado num aumento de inflação, medido pelo índice de inflação. Um outro elemento muito importante para entender a inflação de oferta é a taxa de câmbio. A taxa de câmbio, ela nada mais é do que uma conversão para a gente calcular o preço de um bem que a gente importa ou exporta. Então, quando o dólar se valoriza e a nossa moeda real fica mais fraco, tudo que a gente importa fica mais caro. Então, nós importamos fertilizante russo. Os governos neoliberais Temer e Bolsonaro reduziram a produção de fertilizantes da Petrobras. Então agora, toda vez que o dólar fica mais caro, às vezes por um motivo nada a ver, porque está tendo uma crise lá nos Estados Unidos, os fertilizantes que nós precisamos da nossa agricultura ficam mais caros e nós pagamos o custo com a inflação de alimentos. Além disso, a valorização do dólar faz com que as coisas que nós exportamos rendam mais dinheiro para quem exporta. Ou seja, um fazendeiro, por exemplo, que produz milho, ele pode vender o milho aqui no Brasil para fazer fubá, para fazer milho verde, para fazer várias coisas, ou ele pode exportar o milho para o exterior. Se o dólar se valoriza, por um motivo, de novo, que não tem nada a ver com a produção de milho, o consumo de milho, o fazendeiro vai vender o milho dele no exterior por mais dinheiro, para ele é melhor. E o que isso quer dizer? Que vai ter menos milho aqui. Isso faz com que nós tenhamos um aumento de preço aqui do milho e isso se espalha aos poucos pela inflação. Ou seja, isso faz com que aumente o preço do milho aqui. E como isso está acontecendo com a taxa de câmbio, e isso afeta todos os produtos que nós exportamos, nós vamos ter um aumento de inflação aqui, porque nós estamos exportando mais os produtos que a gente deveria estar consumindo no país. Os economistas que a gente chama de heterodoxos, eles em geral acham que uma economia de mercado não tende automaticamente para um equilíbrio com o uso completo dos recursos. Então, normalmente, eles são mais céticos quanto à inflação de demanda. Todo economista heterodoxo sabe que existe inflação de demanda sim, e ela acontece. Quando a economia está em pleno emprego, quando as fábricas já estão sem capacidade ociosa, aí é uma inflação de demanda. Mas isso nem sempre é o caso. Normalmente não é o caso. Então, os economistas heterodoxos, que eu sou um deles, nós entendemos a inflação como um produto do conflito distributivo. E aí tem duas coisas dentro do conflito distributivo que geram inflação.
seja a disputa para ver quem vai levar o prejuízo de um choque externo como esses que eu falei, ou porque mudou a correlação de forças entre as partes do conjunto do conflito distributivo, que são capital e trabalho. Então, quando a gente tem uma guerra na Ucrânia, tem uma mudança do preço do fertilizante, capitalista do agronegócio vai tentar repassar o preço do aumento de fertilizante para o produto dele. Os trabalhadores vão ver a comida aumentando o preço. O que eles vão fazer? Vão demandar mais salário para poder continuar comprando a mesma quantidade de bens. E aí nós temos um conflito. Quem vai levar a pior nessa? Será que o capitalista vai conseguir manter a margem de lucro dele e repassar o aumento? Ou será que os trabalhadores vão manter o mesmo salário real, a mesma capacidade de compra, diante desse choque externo da guerra na Ucrânia? Então a inflação surge dessa disputa. Aí o capitalista aumenta o preço, aí os trabalhadores fazem uma greve, conseguem um aumento de salário, aí isso reduz a margem do capitalista, ele tenta aumentar o preço de novo, e dependendo de quem for mais forte, vai levar melhor, o salário ou o lucro. A mudança na correlação de forças entre capitalistas e trabalhadores também pode disparar mudanças gerais de preços. Quando a economia está mais próxima do pleno emprego, a gente pode ter uma inflação de demanda, como eu falei, mas também tem a questão de que, com desemprego menor, os trabalhadores têm mais poder, porque o patrão não pode demitir e achar outro trabalhador muito fácil. Então, os trabalhadores têm mais condição de não aceitar que a guerra na Ucrânia, o aumento de preço de fertilizante, aumento de preço de alimento, afete o salário. Eles vão falar, agora vocês capitalistas que vão carregar essa bronca aí. Então, a dinâmica de classes que se relaciona com a economia, com o poder na sociedade, com quem está no governo, com a atuação do governo, ela afeta a inflação do ponto de vista da oferta, dos custos. E como que cada tipo de inflação implica em remédios diferentes? A inflação de demanda, aquela dos economistas ortodoxos, como ela é um aumento de demanda generalizado, você resolve com um remédio generalizado, que normalmente é a taxa de juros, ou também, alternativamente, o corte de gasto do governo. A taxa de juros, ela reduz o nosso interesse em consumir agora, tomando emprestado para comprar uma geladeira, comprar um carro. Reduz também o incentivo do empresário de investir numa fábrica, ele vai ter que tomar empréstimo para investir, ou mesmo se ele já tem o dinheiro, ele pode colocar para render no banco na taxa de juros mais alta, ao invés de construir uma fábrica e correr risco. Então, quando você tem uma inflação de demanda, que os economistas ortodoxos acham que é a regra, você sobe a taxa de juros, que é o que o Banco Central normalmente faz. Os bancos centrais hoje quase todos operam nessa lógica. O aumento de taxa de juros, ele tem um problema. Ele esfria a economia e gera desemprego. E desemprego é ruim para os trabalhadores. Então, basicamente, o que os economistas ortodoxos estão falando é: a inflação está alta, tem excesso de demanda, o que nós vamos fazer? Gerar desemprego, às custas de alguns trabalhadores que vão perder o emprego, perder sua renda, perder seu poder de barganha também, nós vamos conter a inflação. E aí tem sempre aquele meme, né? Inflação cai porque o desemprego aumentou e isso protege o poder de compra dos trabalhadores que agora estão desempregados. Eles perderam toda a renda, mas está tranquilo, o preço das coisas está o mesmo, viu? E aí quando a inflação é de custos é pior ainda, porque o Banco Central está acostumado a reagir com o aumento de taxa de juros, esse é o jeito de funcionar, e as economias capitalistas hoje, elas normalmente têm poucos mecanismos prontos para lidar com uma inflação de custos, como é o que está acontecendo. E aí fica muito ruim, porque o Banco Central sobe os juros para conter uma inflação que não é de excesso de demanda, então já tem desemprego, ele causa mais desemprego para resolver uma inflação que foi causada lá pela guerra da Ucrânia, pelo lockdown da China. Então, isso faz maldade com os trabalhadores, não recompõe o poder de compra, porque a inflação não tem nada a ver com excesso de demanda, e aumenta o desemprego, aumenta o sofrimento. Os economistas heterodoxos, eles buscam solucionar o problema da inflação pelo lado da oferta. E aí existem várias possibilidades. A taxa de juros é só uma ferramenta que pode e deve ser usada quando for o caso de ter um excesso de demanda agregado, generalizado, realmente a economia está muito aquecida, ou também ela pode ser usada quando o dólar valorizou muito e a gente quer atrair os capitais especulativos aqui para valorizar a nossa moeda, aí a gente sobe a taxa de juros, mas com muito cuidado. Que outras coisas que os economistas heterodoxos propõem para conter a inflação, principalmente quando ela é de oferta? Nós propomos várias coisas, que inclusive já foram prática comum nas economias capitalistas centrais. Por exemplo, mesas de negociação sindical, para que o governo atue junto com trabalhadores e capitalistas para equacionar o conflito distributivo e evitar uma disputa muito intensa que ou ferra um lado, normalmente os trabalhadores demais, que não vão conseguir repor seus salários, ou também para evitar
um ciclo de aumento de salário e tentativa de recompor os lucros dos capitalistas. Uma outra coisa muito importante são os estoques reguladores. O governo dos Estados Unidos, por exemplo, mantém um estoque enorme de petróleo guardado no chão mesmo. Porque se o preço do petróleo sair do controle ou tiver alguma dificuldade de suprir petróleo para a economia norte-americana, o governo dos Estados Unidos tem petróleo para liberar. Nós aqui, nós tínhamos também estoques reguladores de alimentos, de feijão, de arroz, de vários outros alimentos, milho, que basicamente foram destruídos durante o governo Temer e Bolsonaro. E esses estoques, eles servem justamente para comprar de quem é produtor, porque se você tiver uma queda muito grande de preço, o governo vai lá e fala, eu compro, me dá e paga um preço melhor para você não ter prejuízo. E na hora que você tem uma seca, tem uma quebra de safra, tem inundação, o governo vai lá e libera esse estoque para não ter um aumento de preços, porque está faltando comida na economia. Então a política de estoques ela é muito importante. O governo Lula, inclusive, está recuperando isso com a Conab no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Uma outra coisa é a taxa de câmbio, porque intervir na taxa de câmbio, você interfere em todos os preços de importações e exportações. Então o governo pode usar as suas reservas, e o Brasil tem muitas reservas, para intervir no mercado de câmbio, comprar, vender dólares, para manter um preço que ele acha que vai manter a inflação de um jeito adequado dentro do país, ou às vezes até para um outro objetivo. O país pode topar ter uma inflação um pouquinho maior, para ter um câmbio mais desvalorizado e ganhar mais com as suas exportações. Mas o governo pode usar o câmbio para afetar a inflação no lado dos... E a última coisa, e mais importante, que nós podemos e deveríamos fazer e não fazemos, é planejamento. E eu não estou falando aqui de planejamento soviético, aquela coisa de ter as metas de produção e etc. Bom, podemos também, né? Mas um planejamento na economia capitalista, ele tem a ver com você fazer projeções de crescimento, e aí você vai ver, olha, a economia vai crescer tanto, nós queremos uma fase de crescimento maior, e aí nós precisamos de uma demanda, de uma oferta de energia elétrica tal, que nós não temos hoje. Então nós vamos começar a construir mais hidrelétrica ou mais outro tipo de energia, solar, eólica, agora para daqui 10 anos não faltar energia elétrica e não ter inflação por causa de alta de preço de energia elétrica. E isso vale para todos os setores, para a agricultura, para os combustíveis, para a indústria. Então você tem indústria de alguma coisa que você acha que vai se tornar escassa no futuro. Fazer planejamento é uma forma de evitar tanto a inflação de custos, porque a gente não fica exposto a choques de outros países, por exemplo, quanto a inflação de demanda, porque se a gente planeja que nós vamos crescer assim, a tal ritmo, não vai ter lá no futuro um excesso de demanda, porque a nossa oferta, a nossa capacidade de produzir não acompanhou. Então dá para fazer muita coisa além de subir a taxa de juros, causar desemprego e gerar sofrimento para a classe trabalhadora. Existem várias outras ferramentas, inclusive a própria taxa de juros, que deve ser usada com moderação, sem subi-la demais, sem mantê-la alta demais por tempo demais, que só favorece quem é dono da dívida pública e deprime a economia brasileira. A gente tem que pensar melhor sobre inflação. É isso, pessoal. Até semana que vem.